Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje o tema é Química e contamos aqui com a gentil participação do Álvaro Crispino, professor lá do Cefet, Celso Sucoff da Fonseca, e um estudioso também dos problemas da educação, o Ângelo da Cunha Pinto, do Instituto de Química da UFRJ, o Aurélio Buarque Ferreira, do Departamento de Química da Federal Rural, e o Robério Fernandes, que além de professor de ensino médico, é diretor tesoureiro lá da Associação Brasileira de Química. Você tinha pedido a palavra, vamos respeitar, Robério. Só para contribuir nesse debate, o Álvaro apresentou os números, né, de falta de professores, o que é assustador. E, além disso, existe a qualidade dos professores que estão sendo formados, né? Nós temos tido, só para exemplificar, dificuldades sérias quando fazemos concurso no instituto que eu trabalho, né? Dos professores não conseguirem efetivamente responder a um concurso que não tem um grau de dificuldade acentuado, ele é próprio, né? Mas nós, em algumas cadeiras, nós sequer conseguimos num concurso termos professores aprovados, né? Teve um último concurso que nós tivemos numa das áreas da Química, foram aproximadamente 110 inscritos, em torno de 90 fizeram a prova e só 6 foram aprovados na prova escrita. Por insuficiência de conhecimento, Por insuficiência de de conhecimento. E são provas que elas, normalmente, nós temos essa característica lá no Instituto, elas têm sempre algumas questões que são muito básicas. Até para motivar o candidato a realizar o restante da prova, né? Nós não gostamos da ideia da nota zero, né? Mas mesmo assim nós temos muita dificuldade. Então, além da quantidade numérica, há uma questão também de qualidade na formação. E que acreditada o quê, no seu entendimento? Quer dizer, a esse ensino que vem ruim desde lá de baixo. Que vem desde lá de baixo. Que é geral no nosso processo de educação. Com certeza, se reclama muito. Com certeza. Nós não podemos pensar somente em repor o quantitativo. Nós temos que repor o qualitativo. Deixa eu aproveitar o desafio. Você fala em qualidade. Poderíamos ter, e eu vou pedir ao nosso Ângelo para começar com isso, com esse desafio aqui, o que é que você diria de atrativo para convencer quem está lá em casa nos vendo, ouvindo, ou pela internet, como interessante é a química, que exemplos você teria, um pouco do que vocês seriam capazes de fazer na sala de aula para mostrar. Claro que não temos um laboratório aqui, mas vamos tentar? Vou pegar um exemplo muito simples, o exemplo dos inseticidas. Então, quando foi introduzido o DDT na agricultura, ele simplesmente cumpriu sua missão, matou ali aquele mosquito todo, a agricultura cresceu e, mais à frente, nós vimos um desastre ecológico que foi o uso do DDT. Mas ele cumpriu uma missão. Hoje, nós temos o quê? Nós temos os feromônios. E o que são esses feromônios? São aquelas substâncias que os insetos usam, por exemplo, para se comunicarem, para se acasalarem. Então, você não precisa mais, tá, daquele inseticida, tá, clássico. Você hoje pode ensinar a um estudante que ele pode enveredar também por essa área. É um químico trabalhando com insetos, vendo então quais são as substâncias usadas por esses insetos, por exemplo, para o acasalamento. E usar como? Botar essa substância em outro campo para tirar eles dali? Há trabalhos fantásticos na literatura. Por exemplo, há besouros que destroem florestas e florestas de madeira, tá? Por exemplo, no Canadá. O que eles fizeram? Fizeram simplesmente um trabalho de químico. Isolaram a substância de acasalamento, tá, desses besouros. Ela foi sintetizada num laboratório por químicos e a substância, então, é depositada fora das florestas. Então, ela atrai, por exemplo, todas as fêmeas. Sem o acasalamento, você não tem a reprodução.
e você então permanece com uma floresta em pé. Então o futuro hoje seria esse, por exemplo, o uso de feromônios no combate às pragas da lavoura. Bem, aí eu vou fazer uma provocação para esquentar isso aqui, vou para a minha bancada da direita aqui, ver qual dos dois vai pegar a provocação. Certamente um biólogo diria, poxa, mas você está interferindo na população, esse besouro interage com determinadas outras atividades do meio ambiente, da natureza. E aí, como é que fica? Quer dizer, não existe esse risco de mexida? Eu vou citar até um exemplo, o CFC, né, que deu a camada de ozônio, em princípio, era também para spray, e uma invenção da química, depois se descobriu mais tarde, pelo avanço da ciência, que era prejudicial, e o químico fez outro. Então, nesse caso, a provocação aí da questão do besouro, Posso? quem pega? Então, começando com o CFC que você falou, que era um gás necessário para o aerossol, né, e para os gases que fazem a refrigeração. Houve um químico que, quando do lançamento do CFC, cantou que aquilo lá era problemático. Ó, isso aí vai dar problema. Só que a sociedade reunida e a visão de consumo diz assim, mas esse negócio é muito importante para o meu ar-condicionado, para o meu refrigerador. Não posso viver sem isso. Então, apesar dele ter dito isso há décadas atrás, ele ter cantado a pedra do que está acontecendo hoje, foi essa reunião entre o consumo, quem quer vender o produto, quem acha que precisa comprar, quem acha que não vai conseguir viver sem o ar-condicionado, sem o refrigerador, que fez com que a coisa fosse produzida e a visão de meio ambiente fosse secundarizada. Mas também não se sabia, né? Sim. Então, qual é o problema? Mas ele cantou a pedra. Ele cantou a pedra, como a Raquel Carson cantou a pedra do DDT. Então, existem profissionais que sempre sinalizam isso. Mas essa visão do conjunto faz com que a opinião deles fique secundária. O que a gente enfrenta hoje? É o desafio da chamada química sustentável, da química verde. Então, hoje os químicos, eles trabalham com essa visão de valorizar o produto que se quer da indústria com o menor número possível de produtos secundários, que em geral são jogados no ralo, ou têm um tratamento caríssimo, ou são queimados. Então a química sustentável quer aumentar a qualidade na produção, quer que um processo produza um determinado produto, que esse produto seja biodegradável. Então você falou dos polímeros, hoje trabalhamos os biopolímeros. Então a química hoje, ela está efetivamente dedicada a fazer um resgate dessa história e trabalhar com conceitos novos. Mas essa mexida na natureza, vou tentar ver se o Aurélio aceita a provocação do besouro lá. Certamente um biólogo vai reclamar disso, não vai não? Depende, se o biólogo for um biólogo de verdade, ele compreende o homem como parte da natureza também. Quer dizer, 6 bilhões de seres humanos têm um impacto sobre o resto da natureza necessariamente. E é isso que nós estamos discutindo. Agora, diferentemente do besouro, o besouro não pode dar opinião e nem pode pensar nas consequências das suas ações. A gente pode. E quanto mais nós soubermos de química, melhor a gente pode avaliar as consequências das nossas ações como químicos. O Ângelo falou do DDT, e o Crispino também. O DDT impediu que houvesse, no fim da Segunda Guerra Mundial, as catástrofes de febre tifoide que caracterizavam todas as guerras anteriormente. Os americanos, na Itália, davam banhos de DDT com chuveiros adaptados para aspergir as pessoas com DDT. Imagens que mostram e não houve epidemia de febre tifoide. Quer dizer, então tem que pensar nisso, isso foi bom. Tem que balançar, né? Na época não sabiam que o DDT impedia a calcificação dos ovos das aves. E depois isso foi descoberto, o DDT foi proibido. É um bom inseticida, mas tem esse lado, não se sabia, hoje já se sabe. Quer dizer, então há essa coisa de evolução do conhecimento e, claro, evolução da nossa capacidade de intervenção também, mas isso não é mal, isso é característico da espécie. O primeiro químico, dizem que foi quem primeiro controlou o fogo, e ele aprendeu a cozinhar, o que colocou à sua disposição alimentos que eram impalatáveis. Por outro lado, ele pegou aquele pedaço de fogo também e começou a botar fogo nas aldeias dos inimigos. Quer dizer, isso foi bom ou foi mal? Um lado é bom, o outro lado é mal. Quer dizer, é o médico e o monstro, né? A química tem esse aspecto.
Tudo que você faz tem uma aplicação boa e pode ter uma aplicação má, mas não é a química que dá essa aplicação, são os homens. Seria mais ou menos como a energia atômica, claro, nesse aspecto. Mas hoje existe, vamos até uma atração que me ocorreu agora que você está falando do mal para o bem, H2O é a fórmula mais conhecida e decorada, virou até marca de produto, né? Essas marquinhas, né, de fórmulas e tal, qual é a ideia sempre de que vocês, mesmo sem o laboratório, né, para a gente tentar encerrar esse bloco, conseguir tornar atrativo? Quer dizer, esse exemplo aí mostra interessante. Você queria completar, então, isso? O exemplo das fórmulas é a linguagem universal. Claro. Eu posso saber o que um químico na China está fazendo através da fórmula. Eu não sei por que a fórmula é tão odiada, já que nós não temos essa linguagem universal em nenhuma outra ciência, mas na química nós temos. Talvez então, só na música, né? Na música, com certeza, mas H2O é água aqui, é água na China, é água na Europa. Hoje, só uma coisa, os ideogramas chineses permitem que a China exista como país, porque se falam dezenas de línguas lá. É só porque os ideogramas são os mesmos, da mesma maneira que a gente usa as mesmas fórmulas, que são os ideogramas da química, que a China é um país unificado. E, devido a essa existência dessas fórmulas, os químicos são também uma comunidade unificada mundialmente. Senão a gente não tinha como se comunicar. É como você tentar descrever um apartamento, já é difícil, imagina uma molécula complexa com a fórmula. As fórmulas, por escrito, às vezes ocupam uma página inteira de revista. E aquele desenho que para o leigo é muito complicado, para um químico com mínimo de treinamento, é uma coisa trivial. Ele bate o olho. Bate o olho e toca a música. Claro, exatamente. Ou produz. Muito mais fácil do que aprender música, disso de passagem. A controvérsia. Bem, para mim, eu vou pegar agora mais um intervalo rápido e a gente volta para encerrar esse nosso animado debate sobre química aqui no Tome Ciência.